Amados, muitas cidades antigas daquela parte do globo tinham suas acrópolis. O que é uma acrópole? É uma fortificação que ficava no topo da montanha para onde a população se refugiava no caso de um ataque inimigo. E Corinto tinha então a sua acrópolis, chamada Acro Corinthians, e ficava ao sul da cidade, no topo daquela montanha rochosa, como os senhores podem ver ali. Ali de cima, nós não chegamos a subir lá, nós ficamos aqui onde estão as ruínas, não fomos até lá por uma questão de tempo, mas dizem que de lá de cima, da Acrópolis de Corinto, num dia claro, é possível avistar Atenas, que está a pouco mais de 70 quilômetros de distância. Ali, no Acro Corinto, ficava o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Segundo Heródoto, o templo de Afrodite tinha cerca de 1000 sacerdotisas que eram prostitutas cultuais. Mas elas não se limitavam a trabalhar somente lá em cima, na Acrópolis, lá onde estava o templo. Não, ao final da tarde, elas desciam a montanha e vinham para a cidade para coletar dinheiro para o templo de Diana. E como é que elas coletavam dinheiro? Praticando promiscuidade sexual. Então Corinto era uma cidade impregnada de impureza, de promiscuidade sexual. Todo fim de tarde elas desciam. E ali embaixo na cidade elas se encontravam com marinheiros, turistas e demais homens a fim de ganhar dinheiro para manter o templo com a sua prostituição. E não nos esqueçamos que ali também estava o templo de Apolo. Como os senhores podem ver, aqui embaixo, eu tenho a impressão que não mudou, agora sim. Aí embaixo nós temos as ruínas do templo de Apolo. Cada uma dessas colunas, cada uma dessas colunas, queridos, creiam, é uma peça só. São blocos monolíticos. Na maioria das estruturas que a gente visitou nessas viagens, visitando essas cidades antigas, esses blocos são superpostos, é uma parte em cima da outra. Mas no templo de Apolo não, esses blocos eram inteiros. E, obviamente, o deus Apolo representava o ideal da beleza masculina, e a adoração a Apolo induzia a juventude de Corinto, e a juventude grega em geral, a prática do homossexualismo. Afirma-se que Corinto possivelmente fosse o centro homossexual dos dias do apóstolo São Paulo. Por isso você encontra Paulo falando nesse assunto. Eu fico às vezes imaginando Paulo escrevendo a carta aos Romanos, porque eu não sei se os senhores sabem, mas a carta que Paulo escreveu aos Romanos, que nós temos na Bíblia, foi escrita quando Paulo estava em Corinto. Então, lá de Corinto, ele escreveu a carta aos Romanos. E eu imagino que, quem sabe, Paulo estava olhando pela janela quando ele escreveu, por exemplo, Romanos. Leia comigo Romanos 1, versículos 24 até 28. Eu tenho a impressão, assim, eu creio que, de repente, Paulo estava escrevendo, olhando pela janela, ali naquela cidade ímpia, e ele então escreve essas palavras para a igreja lá de Roma. Romanos capítulo 1, versículos 24 até o versículo 28, aqui Paulo diz o seguinte, leiam comigo: pelo que também Deus os entregou às concupiscências de seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram seu uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, os varões, deixando o uso natural da mulher, se infamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro.
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Imaginem, Paulo, naquele contexto de Corinto, escrevendo essa carta para Romanos. O que ele estava descrevendo é o que ele estava vendo ali, diante de seus olhos, obviamente diante de si. Muitos membros da igreja de Corinto haviam vivido essas práticas anteriormente, conforme nós lemos no livro de 1 Coríntios. Se você não se importar em ler comigo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 até o versículo 11, notem que essas práticas das quais Paulo está falando ali, eram seguramente vivida anteriormente por alguns membros da igreja de Corinto, agora convertidos, porque Paulo se dirige a eles em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 a 11, dizendo: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, amém? Haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo seu Espírito, ou pelo Espírito de nosso Deus. Irmãos queridos, se nós fizéssemos uma comparação com a igreja de Corinto e a realidade da igreja cristã hoje, se nós fizéssemos uma comparação daquele contexto em que estava envolvida aquela cidade, aquela cultura, aquele povo, conosco hoje, pergunto, haveria muita diferença? A homossexualidade, a imoralidade de todo tipo está penetrando em nossos lares por todos os lados. Nunca o mundo foi tão entregue à promiscuidade como nesses dias, a ponto de que, se você levantar a voz e falar contra, você está em problemas com as autoridades, conforme vimos aqui no nosso último sermão. Por isso, alguém disse que estudar a carta de Paulo aos Coríntios é fazer um diagnóstico da igreja na atualidade. Sim, é ver suas vísceras e entranhas, dizia esse autor. É colocar um grande espelho diante de nós mesmos. O teólogo, escritor e missionário Peter Wagner, ele diz que a carta de Paulo aos Coríntios contém mais conselhos práticos para os cristãos da nossa época do que qualquer outro livro da Bíblia. Paulo plantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Conforme nós lemos em Atos capítulo 18, versículo 11, ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amados, a pergunta natural seria: e qual foi o resultado de 1 ano e 6 meses de pregação naquele lugar? Bem, de acordo com o versículo 8, o chefe da sinagoga, se você ler aí, você verá, Atos 18, versículo 8, você encontra aqui o chefe da sinagoga e toda a sua família, além de muitos outros corintios, se converteram, e assim a igreja foi estabelecida. Assim a igreja começou. Acontece, irmãos, que conforme nós já vimos, aquela igreja foi grandemente afetada pela influência do meio no qual ela estava. Antes de prosseguirmos, permitam-me fazer aqui uma observação. Essa carta de Paulo, que nós chamamos de 1 Coríntios, na verdade, ela não foi a primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Talvez você diga, mas como não, se ela é chamada de 1 Coríntios? Eu te convido a ler comigo 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios 5, verso 9. Vejam só o que diz o texto sagrado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9.
Olhem que estamos lendo 1 Coríntios. E Paulo diz o que aqui? Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Então observem, se essa é a primeira carta, como é que ele já escreveu antes uma carta falando para eles não se prostituírem? Então isso deixa muito claro que esta aqui não é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, apesar de assim a chamarmos. O que aconteceu com essa carta anterior? Ninguém sabe, se perdeu. É só um detalhe que eu gostaria de compartilhar com os senhores. Mas havia pessoas dentro da igreja envolvidos em prostituição. Acreditem, irmãos, indivíduos que haviam entrado na igreja, mas a igreja ainda não havia penetrado neles. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios é uma carta dura. Isto é, essa primeira, como chamamos, nós já vimos que ele já tinha escrito uma anterior, talvez ainda mais dura do que essa. E no versículo 11, Paulo diz: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for o quê? Devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente. Alô? Paulo está dizendo para não nos associarmos com alguns que se dizem irmãos, mas são o quê? Me ajudem, eu sei, é duro falar isso. São devassos. O que mais? Avarentos, idólatras. Ou o que, irmãos? Será que tem algum entre nós? Ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda com mais. Sabem, queridos, eu tenho que confessar, às vezes me preocupa quando na igreja existe um rebelde e ele encontra simpatizantes à sua volta. Não é incomum. O indivíduo que a gente vê que está na igreja, foi batizado, convencido, mas nunca convertido. Lembre-se, ninguém se torna um carro só porque entrou numa garagem. De igual maneira, ninguém se torna um santo só porque entrou na igreja. Aqui dentro, queridos, eu gostaria muito que só tivesse trigo, mas a minha Bíblia diz que aqui dentro nós temos uma mistura, joio e trigo. Por isso, as meninas da igreja, ao procurarem alguém com quem se casar no futuro, devem abrir bem o olho. Só porque está na igreja não é garantia de que é produto de qualidade. Exige uma análise, uma avaliação para ver se é joio ou se é trigo. Cuidado com aqueles que se dizem cristãos, como Paulo usa aqui a expressão, aqueles que, dizendo-se irmãos, Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Não se associe com esse tipo de gente. No Brasil tem um ditado um pouco forte, mas expressa uma verdade. Lá dizem assim: quem se mistura com porcos acaba comendo lavagem com ele. Então é importante nós cuidarmos, irmãos. Como dizíamos, há muita semelhança entre a igreja de Corinto e a igreja hoje. Essa carta aí está não como uma condenação para aquela igreja, não, é um espelho para nós hoje. E por isso nós estamos analisando-a com os senhores. Sabem, amados, nós não devemos nos associar com indivíduos que se infiltram em nosso meio, mas nunca evidenciaram a transformação de vida que o Espírito Santo opera num verdadeiro converso. Agora, apesar de tudo que nós sabemos sobre Corinto e a igreja que ali estava, me encantam, irmãos, as palavras que Paulo dirige àquela igreja em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Convido você a ler comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha como Paulo se dirige àquela igreja. Ok? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Olha como Paulo se dirige a essa igreja. Ele diz assim: a igreja de quem, irmãos? De quem?
a igreja de Deus que está em Corinto. Agora note como ele se refere aos irmãos, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Irmãos, é impressionante, de acordo com esse texto aqui, todo verdadeiro cristão, todo aquele que aceitou a Jesus e foi transformado por ele, é chamado de santo. E a esses Paulo se dirige com essas palavras. Isso significa que a graça de Cristo assegurou a você e a mim o direito a esse título, santo. E amém por isso, meus amados. Na medida em que nós vemos as coisas que caracterizavam a vida dos cristãos de Corinto, chega a nos surpreender o fato de que Paulo tenha começado a carta dessa maneira, declarando-os santos. Eu estou seguro de que havia um propósito especial na mente do apóstolo ao ele fazer isso. O que torna surpreendente, irmãos, é Paulo usar esse termo para definir os crentes coríntios. É exatamente o que faz isso surpreendente, é quando a gente chega no versículo 10 do primeiro capítulo, o apóstolo precisa tratar já ali de conflitos. Veja só, em 1 Coríntios 1, versículo 10, a gente já vê Paulo dizendo aqui o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Notem, Paulo chama aquela igreja de santos, igreja de Deus, mas havia dentro dela problemas, como ele descreve aqui no versículo 10. O que você puder imaginar de problemas doutrinários, de desvios morais e comportamentais, havia dentro da igreja de Corinto. E aí vem Paulo dizendo a eles: vocês são santos. Irmãos, Paulo não apenas os chama de santos, mas inicia o verso afirmando que sua carta está sendo dirigida à igreja de quem? A igreja de quem, irmãos? A igreja de Deus que está em Corinto. Irmãos, isso aqui me encanta. Paulo não estava escrevendo a igreja de Corinto meramente falando. Ele estava escrevendo a igreja de quem? A igreja de Deus. Queridos, permitam-me lembrar-lhes de que essa igreja, com todos os problemas que ela tem, ela é a igreja de Deus. E amém por isso. Porque a igreja não é a estrutura física, não é o templo e os bancos, a igreja somos nós. Apesar do que somos a igreja de Deus. Essa aqui não é a igreja de Brockton, essa é a igreja de Deus. Essa não é a minha igreja, essa é a igreja de Deus. Queridos, eu penso que todo cristão fiel precisa manter em mente que a igreja é um corpo de pessoas, não é meramente um edifício. É um corpo de pessoas que pertence a Deus.